Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a independência das 13 colônias, que na verdade são os Estados Unidos, ou melhor, parte dos Estados Unidos. Eu dividi as aulas sobre a independência das 13 colônias em duas, então hoje a gente vai falar mais sobre como era a situação das colônias no início da colonização britânica e o que muda para que se inicie o processo de independência, ok? Então, só por curiosidade, se vocês observarem aqui vocês têm o mapa dos Estados Unidos e aqui vocês têm as 13 colônias. Então, quando a gente fala sobre a independência dos Estados Unidos, a gente está falando desse território aqui, tá? Do litoral leste dos Estados Unidos. O resto, gente, vai ser tudo território que vai sendo conquistado já depois da independência. Então, por exemplo, Flórida aqui vai ser vai ser conquistada dos espanhóis. Aqui a gente vai ter território que é francês e que passa então para eles. E aqui são territórios que não eram ocupados por nenhum dos povos europeus, né, que era bastante concentração de indígena e que os Estados Unidos vai acabar ocupando. Esse território aqui, na fronteira com o México, ele vai ser conquistado do México depois, quando o México já está independente. Alguns serão comprados, outros serão conquistados através de guerra. E aí vai se formar os Estados Unidos que a gente conhece hoje. Mas, quando a gente fala de independência, então, são só as 13 colônias aqui do litoral. Bom, a gente viu na aula passada que essa independência vai ser um dos movimentos que vai ser influenciado pelas 10 iluministas. E para isso, então, para compreender, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, porque a gente acabou não tendo aula sobre ocupação britânica na América. Então, eu vou resumir um pouquinho para vocês entenderem. Assim, gente, a Inglaterra ela teve várias possessões aqui, Estados Unidos é a mais famosa, né? E ela adotou uma postura um pouco diferente de Portugal e Espanha. Ela vai deixar com que as colônias tenham uma relativa autonomia. Isso vai durar anos, tá? Talvez vocês já devem ter ouvido falar ou aprendido que os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento e que o Brasil foi de exploração. Por isso, isso justificaria a diferença do Brasil e dos Estados Unidos hoje. Na verdade, isso a gente já não fala dessa forma, mas, de fato, houve uma maior concentração de colonos que se mudaram para os Estados Unidos com a intenção de refazer a vida. É diferente dos muitos portugueses que vieram para cá para explorar, como na cana-de-açúcar, enfim, em aliança com a coroa portuguesa. É uma visão um pouco diferente, tá? Um outro fator também que vai fazer com que os Estados Unidos não seja tão explorado no início é que eles não encontram muito o que explorar. Né? Então, assim, eles não encontram metais preciosos quando chegam lá, os britânicos. E outra coisa, aqui no Brasil eles também não encontraram no início, né? Só que eles pensaram na questão de agricultura. E aí eles introduziram a cana-de-açúcar aqui para poder vender na Europa. Só que Estados Unidos, gente, ele tem o clima semelhante ao europeu, né? É um clima mais frio, é um clima temperado. E aí, então, o que é produzido nos Estados Unidos é produzido na Europa também. Então, eles não conseguiriam um produto que seria grande, que teria uma grande demanda do mercado europeu, quanto os produtos tropicais, que não eram produzidos lá, né? E aí, então, a Inglaterra meio que deixa rolar os Estados Unidos aqui e a galera começa a se tornar mais independente, autônoma, tal. Não tinha pacto colonial, então eles podem comercializar com vários lugares, não só com a Inglaterra. Não tinha proibição de manufaturas, como tinha aqui no Brasil, então eles poderiam produzir produtos manufaturados e assim por diante. Tudo isso aconteceu, se manteve por quase 200 anos. Só que, logo na sequência, depois de 200 anos, lá em 1700 e pouco, eles começam então a ter alguns probleminhas. Né? Um deles, gente, é que os produtos da colônia começam a ser concorrentes dos produtos britânicos, e isso faz com que os britânicos não fiquem muito satisfeitos. Outra coisa, os colonos eles começam a ter uma insatisfação com a postura da metrópole, especialmente após a Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra que envolveu Inglaterra e França, e que também envolveu os colonos aqui. Então, a guerra foi na Europa, mas também teve conflito entre colonos franceses e britânicos nos Estados Unidos. Lembrando que, por exemplo, a Louisiana é um território que era da França, o Canadá, que estava pertinho, era um território que era da França, então houve bastante conflito aqui. E quando eles sentaram para fazer o acordo de paz, França e Inglaterra, eles ignoraram totalmente o interesse dos colonos. Eles acordaram entre eles, por exemplo, que os Estados Unidos ficaria com uma parte do Canadá. Por isso que hoje o Canadá tem duas línguas, né? Francês e inglês. E não levaram em consideração nada
do que os colonos tinham feito. E aí, então, isso gerou uma insatisfação. Além disso, um pouco depois, a Inglaterra começa a criar uma série de leis que começam a incomodar os colonos. Então, foi mais ou menos assim. Eles afrouxaram, deixaram os colonos relativamente livres, e quase 200 anos depois, eles voltam querendo impor leis que restringiam essa liberdade dos colonos. Que leis eram essas? A primeira foi a Lei do Açúcar, que aumentava o imposto do açúcar e derivados da cana, e estabelece que os colonos só poderiam comprar o melaço, que é o produto da cana, né? Que era depois, os Estados Unidos faziam muito rum, que é uma bebida alcoólica à base do melaço, e eles compravam o melaço de qualquer ilha do Caribe que tivesse mais barato e transformavam em rum e revendiam essa bebida para as ilhas caribenhas. Só que com a lei do açúcar, eles só podem começar a comprar esse produto, melaço, das colônias britânicas. Ou seja, é uma imposição, quase um pacto colonial, né? Depois, no ano seguinte, vem a lei do selo, que diz que todos os contratos, documentos e jornais deveriam receber um selo real, ou seja, teriam que comprar esse selo e isso geraria uma arrecadação de dinheiro para a coroa inglesa. Para fechar com chave de ouro, alguns anos depois, vem a lei do chá. Gente, britânico, inglês, eles tomam bastante chá. Então, os colonos tomavam bastante chá, era uma coisa muito comum. O café ainda não estava disseminado por aqui. E eles consumiam bastante chá. Só que esse chá ele era comprado de qualquer pessoa, qualquer comerciante e tal. E aí, com a lei do chá, eles determinam que os colonos só poderiam comprar chá de comerciantes ingleses da Companhia das Índias Orientais. Ou seja, mais uma restrição tipo a do açúcar, o que geraria um aumento do preço consequentemente, né? Essa os colonos não engoliram. E aí, então, inconformados com a situação, eles organizam um motim, né, uma revoltinha, que é no porto de Boston, que é o principal porto dos Estados Unidos na época, e está chegando um carregamento de chá. O que eles fazem? Invadem os navios. Eles foram vestidos de indígenas, tá, gente? 4 deles se vestiram de índio Apache e entraram nos navios. E ali, então, eles jogaram todo o carregamento de chá no mar. Aqui vocês têm uma figura daquele momento, né? Então, aqui as caixas de chá no mar. E isso ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Em retaliação, a coroa vai impor as leis intoleráveis. O que eram essas leis? Ela vai determinar que o porto de Boston fique interditado até que o prejuízo do chá fosse pago pelos colonos. A ocupação do exército britânico em Massachusetts, que é em Boston, né? E também restringiu o direito dos colonos de se reunirem. Ninguém podia se reunir. Seria proibido, a pessoa ia presa se reunisse, porque isso poderia gerar algum conflito, alguma ideia de revolução, enfim, não podia se reunir. É lógico que isso, né, não foi muito bem aceito pela população. E aí, então, a gente tem os colonos começam a jogar bolas de neve no quartel em Boston, como uma forma de protesto às leis intoleráveis. E aí os soldados vão reagir, assassinando 4 manifestantes. Esse evento ele fica conhecido como Massacre de Boston. E é, então, o ponto final, né, é o estopim para que se inicie o processo de independência dos Estados Unidos. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, para a aula de hoje foi isso aqui. Entender um pouquinho, né? Então, peguem aí, né? Entender um pouquinho como é que foi a ocupação britânica e que leis que foram criadas depois de tanto tempo e que acabaram trazendo toda essa insatisfação para os Estados Unidos. Ok? Voltamos na próxima aula. Beijo.